Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam se cuidando. Aqui quem fala é a professora Eliette, professora de Geografia de vocês. Vamos lá para mais uma correção. Espero que vocês peguem o caderninho de vocês aí, atividade. É a atividade da 9ª semana, correção da atividade da 9ª semana. Vamos lá e acompanha comigo. Questão número 1. O que os países da América Anglo-Saxônica têm em comum? Lembrando aí que a América Anglo-Saxônica foi mais uma regionalização que fez, do continente americano. Dividiu em duas, a América Anglo-Saxônica e a América Latina. Essa divisão foi baseada, na língua predominante de cada região. A América Anglo-Saxônica, a língua predominante é o inglês, e a América Latina, que é os demais países, a partir do México, toda a América Central e toda a América do Sul, a língua predominante são duas, espanhol e português. Por isso que houve essa divisão. Então, o que os países da América Anglo-Saxônica têm em comum? Estados Unidos e Canadá. Esses dois países, têm em comum, como eu falei, o predomínio da língua inglesa, pelo fato de essa porção continental ter sido colonizada principalmente pelos ingleses, que ali estabeleceram colônias, de povoamento. Também foi diferente nessa colonização. Enquanto lá foi colônia de povoamento, nós aqui, dos demais países, foi colônia de exploração. Tiraram tudo de bom de nossas riquezas e levaram para a Europa, Questão número 2. Por que os Estados Unidos interferem diretamente na América Latina e sua influência extrapola o continente americano? Pois devido ao poder econômico, político e militar que os Estados Unidos têm, o país exerce forte influência, não só na América Latina, mas também no cenário internacional. Nos demais outros países, ele detém essa influência por ser uma grande potência, Número 3. Que povos europeus ocuparam as áreas hoje correspondentes à América Anglo-Saxônica? Então, na América Anglo-Saxônica, ela foi colonizada por franceses, ingleses e espanhol. Ao longo do processo de colonização, o domínio inglês prevaleceu, as demais foi o que permaneceu, E que povos europeus ocuparam as áreas hoje correspondentes à América Latina? A América Latina, ela foi, colonizada, ocupada pelos espanhóis, franceses, holandeses e portugueses. Por isso, a diversidade linguística, e cultural do continente latino-americano. Lembrando que a língua predominante é o espanhol e o português. Número 4. Descreva a América Anglo-Saxônica no que se refere ao processo de independência política, considerando as informações do mapa da página 164. Então, de acordo com o mapa, que é esse daqui, como é que foi esse processo? O processo de independência do continente americano, ele foi iniciado na América Anglo-Saxônica. Então, a nossa independência de todo o continente americano começou lá pelos Estados Unidos e pelo Canadá. Quando as 13 colônias que formavam nessa época 13 colônias declararam autonomia em relação ao Império Britânico. O Império Britânico, ele foi o maior império em extensão de terras descontínuas, espalhadas pelo mundo. E o principal é o Reino Unido, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Então, essas 3 colônias declararam autonomia em relação ao Império Britânico e iniciaram seu processo de expansão territorial, Número 5. Vamos lá para número 5. Que relações podem ser estabelecidas entre o uso agropecuário do território dos Estados Unidos e as características do relevo estadunidense? Então, o relevo ele influenciou muito no desenvolvimento de algumas atividades nessa região. Na Grande Planície Central, no centro ali, onde tem uma área mais plana, mais suscetível à criação de pastagem, ali foram então usados como pastagem para rebanhos bovinos e também para o cultivo de produtos como milho, por exemplo. E nas outras áreas mais altas, como as montanhas rochosas, tem suas florestas preservadas.
são áreas de difícil acesso e por isso que ele ainda tem áreas preservadas, florestas preservadas, né? Número 6. Considerando as informações da tabela da página 177, analise e compare o papel dos Estados Unidos e dos BRICS no padrão atual de intercâmbio de produtos industriais. Então, lá na página 167 tem uma tabela, né? A tabela aí sobre os principais exportadores e principais importadores de armas, né? Então, lembrando que os BRICS é um fórum, né, um diálogo entre os países Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esse BRICS ele é formado com o inicial de cada país. Lembrando que BRICS no final tem a letra S, que significa South Africa, que é a África do Sul em inglês, né? Desses países, o Brasil e a América do Sul e a África do Sul, eles não configuram entre os 10 principais países importadores, compradores e vendedores, né, de armas. Por sua vez, Rússia e China, que faz parte dos BRICS, são grandes responsáveis de armamentos no mundo. Eles correspondem, né, respectivamente, 22% Rússia e 5,7% de armas vendidas. No ranking dos exportadores, porém, os dois países são superados pelas vendas dos Estados Unidos, né, grande potência, que situa no patamar dos 34% das trocas mundiais. Mais uma vez, os Estados Unidos, né, detém o ranking aí de questão de armamento, grande potência mundial. Ele vive em conflito com outros países, então ele tem esse estoque de armas, né, e através disso eles também vendem essas armas. A China também é um dos mais importantes compradores de armas. Ela responde pela aquisição de 4% do volume comercializado internacionalmente, né? E também a Índia é o principal comprador de armas no período considerado entre 2013 e 2017, que é o período da tabela, adquirindo 12% do intercâmbio mundial de armas. Então, os BRICS são países emergentes, países em crescimento, mas também eles têm grande influência no mercado internacional, tanto como importação como exportação. Número 7. Muitas vezes o cinema de Hollywood, né, retratou guerras nas quais os Estados Unidos estavam envolvidos. Vemos aí, né, alguns filmes relacionados a esse tema. Você já assistiu a alguns desses filmes? Temos vários filmes de Hollywood retratando questão de guerra, onde os Estados Unidos lá tem interferência, né? Falcão Negro em Perigo, Pearl Harbor, que é um filme muito bom. Até nas cinematográficas de Transformers, nós vemos ali pequenas partes relacionadas aos Estados Unidos. 007, A Soma de Todos os Medos, Guerra ao Terror, entre inúmeros. Com certeza você já deve ter assistido a algum desses filmes, né? Em caso afirmativo, qual era a história? Qual era o enredo do filme? Havia aliados ou soldados dos Estados Unidos lutavam sem apoio de outros países? Então, sempre vemos filmes aí onde os Estados Unidos têm aliado, onde os Estados Unidos sempre lutam sozinhos, né, para se mostrar, porque eles sempre prezam a sua bandeira. Pode reparar que nos filmes americanos sempre está lá a sua bandeira, né, americana destacada. Então, você vai relatar, né, vai comentar sobre esse filme, falar como foi a interferência dos Estados Unidos. Número 8. Considerando as informações do texto e do mapa da página 178, na sua opinião, por que os Estados Unidos, né, a página 178, por que os Estados Unidos possuem comandos militares espalhados por todo o planeta? Na sua opinião, por que isso ocorre? Então, isso ocorre, entre outras coisas, interesses econômicos, né? Geopolítica, que é a questão da geografia política relacionada a território, né? É a análise para entender as relações globais entre os países, isso é a geopolítica. E também ele detém estratégias, né, em cada uma dessas áreas onde estão instalados os comandos. Então, os Estados Unidos, ele tem instalações em vários outros países, isso para ficar mais fácil
tanto a sua manipulação, né, como a sua interferência relacionada a assuntos os mais diversos, ok? Obrigado, espero que vocês tenham acompanhado a correção. Qualquer dúvida, me procurem. Beijo, estou com saudade de cada um de vocês.